Olá! No vídeo de hoje eu vou te contar 10 dicas valiosas e importantíssimas para te ajudar a criar a rotina do seu bebê. Para você que não me conhece e caiu aqui de paraquedas, meu nome é Vanessa Bidão, eu tenho 27 anos, sou mamãe de primeira viagem, mãe do Dom, eu moro aqui nos Estados Unidos. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreva, ativa o sininho de notificação aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo novo que a gente posta aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguma mamãe que você conhece, tá bom? Eu recebo, gente, muitas mensagens de mamães, tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook, pedindo ajuda com rotina, tá, pro bebê. Então hoje eu vim trazer esse vídeo pra vocês. E a minha primeira dica é: rotina é importante. Sim, gente, rotina é importante tanto pra mãe quanto pro bebê, principalmente ali nos primeiros meses de vida. Mas eu tenho que falar alguma coisa aqui pra vocês. A rotina não é imposta para o nosso bebê. Ela é organizada juntamente com ele, de acordo com as necessidades dele. Porque muitas vezes a gente quer impor uma rotina de acordo, né, para nos beneficiar. Mas isso não funciona e isso não é saudável tanto para nós quanto para o nosso bebê, né? Então a gente vai organizar a nossa rotina juntamente com o nosso bebê, observando os sinais, né, tanto de fome, quanto de sono, quanto de estresse do nosso bebê durante o dia a dia e organizar a rotina juntamente com ele. A minha segunda dica é a importância da livre demanda. Mas calma aí, Vanessa, livre demanda, né, quando a gente dá o peito, dá de mamar, quando o bebê sente fome? Sim, é isso mesmo. Mas isso não foge, né, do padrão de rotina que é estabelecer horários para as atividades, para as coisas que a gente vai fazer. Na minha opinião, e não é só na minha opinião, isso é prática também em todas as famílias, é muito importante que a gente dê, né, o peito sempre quando o bebê sente fome. E é importante a gente salientar aqui também que nem sempre o bebê chora por fome. Às vezes ele chora por sede, às vezes ele chora por algum desconforto que ele está sentindo e aí ele quer mamar para aliviar aquele desconforto. Então é muito importante, né, ao longo dos dias de vida do bebê, a gente vai aprendendo os tipos de choros que eles têm, né? Um choro de fome é de um jeito, o choro de sono é de outro jeito e a gente vai aprendendo os tipos de choro dos bebês. Então, na livre demanda, o que é? Quando o bebê está chorando fome, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar de mamar, a gente tem que dar o peito, sem importar com o horário, né? Que o bebê não tem um horário fixo, um horário certo para mamar. Ele não quer mamar de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas, não. Então, às vezes, uma mamada ele mamou menos e aí, na próxima, ele vai ter um intervalo menor e vai querer mamar mais cedo. Então, vamos supor que meu neném mama de 3 em 3 horas. E aí, na próxima mamada, demorou 2 horas e meia. Aí, eu não vou dar de mamar porque tá faltando meia hora ainda. Gente, isso não pode, isso não funciona, tá? E isso vai contra, né, a nossa realidade, a realidade do bebê. E a gente tem sim que assistir o nosso bebê e dar ele de mamar quando ele necessitar. Então, o bebê que for alimentado quando ele tiver fome, ele vai mamar mais por mais tempo, né? Ele vai fazer intervalos maiores entre uma mamada e outra. E são bebês também que dormem melhor, né? Então é muito importante tanto para ele quanto para a mãe. E quanto mais o seu bebê mama, mais ele estimula a produção do seu leite, do seu corpo. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo falando sobre algumas dicas para aumentar a produção de leite. Se você ainda não assistiu e tiver interesse, eu vou deixar o link aqui para vocês. E quanto mais o bebê mama, mais ele vai produzir, mais o seu corpo vai produzir leite para ele. Então é muito importante a livre demanda, tá, gente? Então tudo isso que eu falei do seu neném mamar mais tempo, ele vai ficar mais satisfeito, ele vai dormir mais e isso ajuda demais na criação da rotina, né? Quanto mais ele dorme, quanto mais tempo ele passar de uma mamada e outra, é mais fácil para você organizar a sua rotina junto com o seu bebê. A minha terceira dica para vocês é o sono. É a hora que nós montamos a rotina junto. Então, qual que é o papel da mãe, qual que é o papel do bebê nessa hora, né? A rotina do sono não é imposta por nós, né? A gente não tem que fazer o nosso bebê dormir na hora que for mais conveniente pra gente, né? A gente tem que observar os sinais que o nosso bebê dá para aí assim colocar ele para dormir, né? Então, no canal tem um vídeo falando sobre os sinais de sono do bebê, vou deixar o card aqui para vocês. A gente fala assim, o choro é o principal sinal que o bebê dá para quando ele quer dormir. Na verdade, quando o neném chora, quer dizer que a gente já perdeu aquela janela ideal de colocar o neném para dormir. Aí ele vai estar mais estressado, os hormônios do estresse, né, o cortisol vai estar muito em cima, então ele vai demorar mais para dormir, ele vai chorar mais e aí talvez você vai ter que esperar um tempinho para ele se acalmar e aí assim você coloca ele para dormir. Então, se ele chega no momento do choro, quer dizer que já passou do horário dele dormir. Então, a gente tem que observar os sinais que eles dão, como coçar o olhinho,
ficar quietinho, né? Então a gente tem que observar os sinais que eles dão para aí assim a gente ir acalmando ele, a gente levar ele pro quarto com o ruído branco, com a luzinha baixa, com a luz desligada. A minha quarta dica que eu dou para vocês é sobre o banho. O banho é o fator chave para a criação da rotina. Como a gente não pode, né, estipular horário para a maioria das coisas que é acordar, né, e mamar e comer, a gente pode estipular o horário do banho, né? E como experiência de mãe de primeira viagem, eu sempre dou banho no Dom antes dele dormir, né? É super importante que você dê, né, uma dica minha é que você dê banho no seu neném sempre antes dele dormir. Aqui em casa, sempre depois que a gente começou a introdução alimentar, o Dom almoça, eu espero um pouquinho, ele brinca um pouquinho, aí eu dou o banho e ele vai fazer logo a segunda sonequinha do dia. E à noite, né, eu te recomendo também, a hora ali que tiver baixando a luz, né, do dia, você leva o seu bebê para tomar banho, logo depois, né, que ele já jantou, se ele já tem mais de 6 meses, né, você leva ele para o banho, dá nele um banho relaxante, morninho, né, coloca ali um chá de camomila, faz uma chantala, ou coloca um cheirinho de lavanda levemente lá no banheiro, né, para você dar o banho nele e ele relaxar. E aí você leva ele para o quarto, né, faz a sua rotina que você tem o costume de fazer, que é colocar o ruído branco, fazer uma leitura com o livro, dar um pouco de colo, né, e ninar e colocar ele grogue de sono, ainda acordado, né, mas grogue de sono lá no bercinho, que é o ideal. Então, a hora do banho, se você puder estipular um horário do banho para o seu bebê, aqui em casa, geralmente, o Dom toma banho entre 7 e 7h30 da noite, tá? Não passa desse horário. E aí, logo eu vou pro quarto, faço leitura com ele, canto musiquinha, e aí ele mama, eu nino ele nos meus ombros, e aí coloco ele grogue de sono no berço, que é o ideal. A minha quinta dica aqui para vocês é que outros detalhes podem ser incluídos na rotina, né? Uns detalhes que não dependem do bebê, que a gente pode estipular, como por exemplo o banho, né, no final do dia, para ele poder fazer o sono noturno melhor, é uma dica delas. O banho de sol que você pode fazer também todo dia no mesmo horário. E o passeio de carrinho, né? Você estipula um horário aí para poder passear com o seu bebê e fazer todos os dias aquela mesma atividade. Os nossos bebês são programados, né, para perceber coisas repetitivas. Então, tudo aquilo que a gente faz repetidamente, eles sabem o que vão acontecer no dia seguinte, eles sabem o que vão acontecer logo em seguida, né, no dia, e eles ficam mais calmos, né? Isso ajuda demais na rotina com eles. Então, vocês podem fazer, né, na hora do passeio, procurar um horário que não está tão quente, não está tão frio, né, e poder passear com ele de carrinho e fazer todos os dias aquilo ali, tentar não fazer cada dia num horário. É claro que a gente sai um pouco da rotina, né, com eles, sai para fora de casa e tudo mais, mas isso é exceções, né, uma ou duas vezes na semana, mas na rotina, no dia a dia, é super importante que a gente faça as coisas com ele no mesmo horário, né? Por exemplo, a gente não tem controle na hora que eles vão querer dormir e nem na hora que eles estão com fome, que a gente tem que observar os sinais que eles dão, né? Mas essas outras coisas a gente pode estipular mais ou menos um horário, não é um horário certo, né? Mas, por exemplo, entre 7 e 8 o meu neném vai dormir, entre meio-dia e 1h o meu neném vai almoçar. Entre 9 horas e 10 da manhã, ele vai fazer a primeira soneca, né? Mais ou menos ali num horário. Então, essas coisas podem ser estabelecidas, né? Como o banho para o sono noturno, o banho de sol na parte da manhã e o passeio da tarde aí, estipular um horário para fazer com eles. A minha sexta dica para vocês é evitar visitas no início de vida do bebê. Num período de quarentena, né, com o pessoal da pandemia, o pessoal não estava visitando muito, né, quando os nenéns estavam nascendo, mas normalmente quando um bebê nasce, né, vai aquela avalanche de gente querer conhecer o bebê, a família toda. Então, evite, né, que você receba visitas durante principalmente durante o primeiro mês de vida do bebê. Por quê? Durante o primeiro mês de vida você vai se adaptar, né? Você vai estar criando um vínculo com o seu bebê, você vai aprender, né, a ler o seu bebê, aprendendo a hora de dormir, aprendendo a hora que aprendendo a ler por que ele está chorando, se ele está chorando por fome, a hora certa, né, para poder dormir à noite. Então é muito importante que você tire esse primeiro mês de vida para você e para sua família
família, para você se adaptarem com a rotina, para você conhecer mais o seu bebê. E se você por um acaso abrir exceção para algum parente da família, igual aqui em casa eu abri, né, para alguns familiares, não veio muita gente aqui, eu só permiti que viesse gente visitar o Dom depois dos 3 meses de vida. Então eu abri exceção para alguns parentes, e se você quiser abrir exceção, peça que as pessoas não vão visitar ali no final do dia, tá? Para você manter aquela rotina da noite mais calminha, para ele ter um sono noturno melhor, para não estressar ele à noite. Para mim, a parte da noite, da tarde, é a mais importante, que eu não gosto de jeito nenhum de sair com a rotina com o Dom. Até hoje eu não gosto de sair com o Dom à noite. O Dom já tem 1 aninho, né? E eu saio com ele durante o dia, eu passo o dia todo fora, mas à noite eu gosto muito, prefiro bastante de estar em casa, de fazer aquela rotina gostosa, agradável, de dar ele de dar o banho, de levar pro quarto, tudo muito tranquilo, muito sem pressa, né? A gente precisa de tempo para isso. Então eu não gosto de receber visita nem à noite, nem sair de casa com ele à noite. Então, se você for abrir exceção, peça para que as pessoas não vão para sua casa na parte da noite, para que seu bebê não venha se estressar, né? Não venha aumentar os níveis de cortisol, para que ele não tenha um sono ruim durante a noite, tá? Outra dica, a 7ª dica, diminuir o ritmo da casa no final da tarde, né? Começou a dar ali o fim da tarde, 6, 7 horas. Eu sei que durante o dia a gente tem máquina ligada, televisão ligada, som ligado. Então, se possível, no fim da tarde, né, diminui o ritmo da casa para que ela vá entrando ali, né, num ambiente tranquilo. Aqui em casa, lá para 6h30, 7 horas da noite, que é o horário que o Dom janta, né, para poder começar a fazer a rotina noturna dele. Ele dorme por volta de entre 8 e 8h30 da noite, tá? Não passa disso, eu não gosto que ele chegue até às 9 horas, mas é entre 8 e 8h30 da noite. Então, 7 horas ele janta, e aí eu já diminuo o ritmo da casa, já fecho as cortinas, já diminuo a luz da sala, da cozinha, daí depois já levo ele pro banheiro, já faço um banho tranquilo, né, rotina da noite. Quando eu vou para o quarto, eu diminuo a luz do quarto, coloco um ruído branco, já pego um livrinho, leio com ele. Então vai diminuindo aí o ritmo da casa, porque se você ficar com todas as luzes ligadas até a hora do neném, né, dormir, com a televisão ligada, com som ligado, com máquina de lavar ligado, com máquina de louça ligada, isso não vai dar certo, isso pode atrapalhar muito o seu bebê a pegar no sono. Então, diminuir o ritmo, né, à tarde, isso ajuda demais o neném ir se acalmando e ir entendendo que está na hora dele fazer aquele sono mais longo, que é o sono noturno. Mais uma dica aqui para vocês, que para algumas mamães vão achar muito difícil e para outras vão adorar. Não altere aquela rotina do bebê nos primeiros 3 meses de vida. É isso mesmo. Durante aqueles 3 primeiros meses de vida, não saia da rotina com seu bebê. Se você, por exemplo, dá o banho de sol na hora X, faz o passeio na hora Y, dá aquele banho noturno, coloca para dormir entre 7 e 7h30. Não altere aquela rotina entre os 3 primeiros meses de vida. Isso é muito importante para o seu bebê e para você. Isso quer dizer também que você não deva sair com o seu bebê à noite. Não é que é proibido, tá, gente? Todo mundo sabe as suas necessidades. Mas o ideal é que você não saia com o seu bebê na rotina da noite. Por quê? A rotina da noite é a hora que o seu bebê vai dormir no berço. Então, se você sai da rotina, ele já vai sair, ele já não vai dormir no berço, e aí vai alterar tudo aquilo ali. Até hoje, como eu falei pra vocês, eu detesto sair com o Dom à noite. Porque, né, se eu sair com ele, por mais que ele durma no carrinho, uma hora ou outra ele vai acordar por desconforto, vai querer se mexer, né, vai querer se mover, e depois para voltar a dormir pode ser que ele demora muito e fique estressado, e aí sai muito da rotina com eles. E principalmente nos 3 primeiros meses de vida, eu não saí com o Dom durante a noite, eu não fui com o Dom para restaurante, não fui com o Dom para a igreja, eu esperei 3 meses para ir para a igreja com o Dom. Uma porque ele não tinha tomado as vacinas, né, ideais que ele precisava tomar, e outra que a igreja é um lugar, né, com muita luz, com som alto, com muita gente, muito perigoso. Então, assim, eu esperei sim durante 3 meses pra sair com o Dom pra fora. Eu fazia os passeios com ele, o banho de sol e tudo mais. E o ideal é que você não altere essa rotina com o seu bebê. Depois dos 6 meses de vida, a gente pode alterar, né, a rotina um dia ali, um dia aqui, principalmente nos finais de semana. Mas durante os 3 primeiros meses de vida, evite sair da rotina com o seu bebê. A minha 9ª dica
é sono noturno no berço do bebê. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, né, durante as sonequinhas, durante o dia, a gente coloca o bebê uma vez no berço, coloca no Moisésinho, coloca naquele ninho, né? E aí, às vezes a gente quer colocar o neném também para dormir no ninho à noite, mas comece certo para você ter menos trabalho depois. Então, sono noturno, sempre que possível, coloca o bebê no berço, tá? Uma para ele se acostumando, né? Então, arruma todo o berço, né, com segurança, para que ele não se sufoque, né? Aqueles kit de berço não é confiável e não é indicado, né, pela maioria dos especialistas. Aqui no Pro Dom eu comprei, como vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem, mas logo eu já tirei, porque aí eu estudei e vi que não era seguro pro bebê. Então deixo o berço clean, sem nada, né, sem coberta, sem travesseiro, né, principalmente nos primeiros meses de vida, que o bebê não consegue tirar as coisas, né, é muito perigoso que deixe coisas dentro do berço. Então, com toda a segurança possível, deixe o seu bebê dormindo no berço à noite. Muitas famílias preferem, né, deixar aquele Moisésinho no quarto, né, colocar o neném no Moisés, mas daqui a um tempo, né, que o bebê fica muito grande, você vai ter que migrar o seu bebê para o berço. Então, o ideal, o melhor, como experiência minha, já coloca o seu bebê no berço. Aqui em casa, se eu tivesse um quartinho, eu já tinha colocado o Dom no quarto dele desde os 3 primeiros meses de vida, até que nos 3 primeiros eu teria deixado ele junto com a gente no quarto, mas a partir dos 3 primeiros meses, se a gente tivesse outro quarto, que aqui na minha casa é só um quarto, eu tinha colocado ele no quartinho dele, tá? Que é o ideal, é o suficiente eles ficarem no nosso quarto durante os 3 primeiros meses, e já está ótimo. E aí, então já coloque o seu bebê para dormir no sono noturno no berço, que vai ser melhor para ele e vai ser melhor para você também, né, no futuro. A minha última dica aqui para vocês é que a introdução alimentar ajuda na criação da rotina. Sim, como a gente vai percebendo, né, as demandas do nosso bebê, como sono e fome, né, a gente vai estipulando um horário, né, para ele tomar o café da manhã, para ele almoçar, no café da tarde e na janta, né, igual por exemplo aqui em casa. O Dom lancha entre 9 e 9h30 da manhã, né, no lanche da tarde. O almoço é entre meio-dia e 1h, no café da tarde, porque depende muito, né, do horário que ele dorme, do horário que ele faz a sonequinha. Então, se ele acorda, por exemplo, 7 horas da manhã, entre 9 e 9h30 ele faz uma soneca, certo? Então, assim, depende muito do horário da manhã que ele acorda. Mas é mais ou menos um horário ali estipulado, né? A gente tenta manter aquele horário. Então, se o neném sentiu muito sono, então adianta o horário do almoço. Se ele sentiu muito sono à noite, adianta o horário da janta para ele, que ele não fica muito estressado. Então, por exemplo, ele janta, como eu falei pra vocês, 7 horas da noite. Mas se eu ver que ele tá muito cansadinho, 6h30 eu dou logo a janta. E aí já faço a rotina noturna com ele, pra ele poder dormir mais cedo. Não tem problema adiantar meia horinha, não tem problema passar meia horinha. Mas é mais ou menos ali no mesmo horário. Então é isso, gente. Espero de verdade que eu tenha ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo com alguma mamãe que você conhece. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo que ajuda demais o YouTube a entender que é um vídeo relevante e ele entrega para mais pessoas. Então é muito importante que você curte o vídeo aqui para mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!